Oi, eu sou a Gabi e eu tô fazendo uma playlist de vídeos aqui no YouTube sobre como que tá sendo o meu processo para me tornar au pair nos Estados Unidos. Eu tinha três opções no início, que era a STB, que é a mesma Au Pair Care, a Appia, que é a mesma Experimento, e a Cultural Care. Eu fechei com a STB e já tem um vídeo aqui no canal também falando por que eu fechei com a STB, quais foram os meus critérios e como que foi o meu processo depois que eu fechei com eles. Resumidamente, a STB eles estavam com uma promoção que pra mim saía mais barato do que as outras duas opções. E eles tanto me passaram mais confiança quanto se mostraram mais interessados no meu processo, que foi um fator extremamente importante para que eu fechasse com eles e eu escolhesse a STB. Nas minhas pesquisas, eu sabia que existia um processo médico a ser feito, tem um formulário para ser assinado e eles indicam que você faça alguns exames para ver se a sua saúde está 100%. E eu tinha visto que algumas meninas elas pagam para que isso seja feito e eu não queria pagar, por mais barato que fosse. É R$50, não quero. Porque eu sei que existe o SUS e eu posso fazer tudo de graça. E aí eu optei fazer pelo SUS. Então, o meu processo ele realmente começou de fechar com uma agência em fevereiro de 2023, mas o meu processo médico ele iniciou em novembro de 2022. Foi exatamente isso que eu fiz. Marquei o clínico geral, falei pra médica que eu tava querendo fazer um intercâmbio, que eu precisava de um check-up da saúde e de quebra perguntei se ela já tinha assinado algum formulário de intercâmbio, porque eu ia precisar de alguém, né, atestando que eu estava saudável para poder viajar. E aí ela disse, não, você traz aqui, a gente, depois que você receber os resultados do exame, você só traz aqui e a gente assina. E eu, então, tá bom. Eu até me admirei, porque a gente sabe que o SUS às vezes dá uma... é toda uma burocracia, né? Mas, ela disse, fui lá, fiz os exames demoram de 15 a 20 dias para sair, então eu estava bem antecipada, ainda bem. Tive tempo para esperar esses exames saírem tranquilamente. E aí os exames saíram, eu voltei lá, falei com o rapaz da recepção, eu pedi um encaixe porque eu não estava conseguindo datas dentro do prazo que eu precisava, e aí eu pedi para ele me encaixar porque eu só precisava que ela assinasse o meu formulário. Ele me encaixou tranquilamente, eu até me admirei novamente porque eu achei que ia ter uma burocracia. Mas enfim, a médica pegou os exames, escreveu tudo em inglês, eu não precisei nem pedir. Foi um amor de pessoa, foi muito bem atendida, maravilhosa, perfeita. Outra coisa necessária foi verificar se as vacinas estavam todas em dias. Expliquei pra moça novamente que eu ia fazer um intercâmbio e tarará. Aí eu tive que tomar outra dose da febre amarela, todas as outras estavam ok, estava tudo em ordem. Outra coisa que eu fiz foi marcar a avaliação com o dentista também pelo SUS. Fiz todo o processo, tudo que eu tinha para ser feito nos meus dentes eu fiz pelo SUS, então não gastei nem um centavo a mais. Sobre o processo de documentação, foi outra coisa que eu comecei também antes de fechar com a agência. Por quê? Eram documentos que estavam me faltando, que eu sabia que seriam necessários, e de quebra eu já adiantava o meu processo de intercâmbio. Então, o quanto antes, melhor. Eu tinha que tirar um RG, porque eu tinha perdido o meu há anos atrás, e eu já tinha habilitação e tinha que renovar, porque ela estava vencida desde outubro de 2022. E aí, no final de 2022, eu marquei para quando eu voltasse para São Paulo, em janeiro, para ir tirar os dois no mesmo dia. Renovei a habilitação, que foi R$240, e tirei o meu RG novo. O meu, como era o primeiro de São Paulo, não foi nada, mas a taxa custa em torno de R$51, mais ou menos. Já o passaporte eu só marquei para tirar quando eu sabia que eu tinha o dinheiro para fechar com a agência e já era uma certeza que eu ia fechar. E aí eu moro aqui perto de Interlagos, eu tive que ir lá na Baixa da Égua, da Lapa, para poder tirar. E aí eu marquei na quarta-feira, dia 8, para tirar no dia 13, que era uma segunda-feira de fevereiro. Eu recebi o meu passaporte no dia 24 de fevereiro. E ele foi R$257,25. E aí agora a gente volta um pouquinho lá em cima falando sobre a agência e a gente vai falar sobre a entrevista da agência agora, para poder fechar, né, com eles. Precisa passar por uma entrevista. Eu fiz duas entrevistas, que uma é oficial e a outra foi, né, sem compromisso nenhum. Eu não tinha fechado ainda. Essa entrevista foi no dia 10 de fevereiro. Ele me ligou mesmo em casa e me fez algumas perguntas em inglês. É uma entrevistazinha que dura uns 4, 5 minutinhos, mais ou menos, bem rápida, só pra testar realmente o inglês. E aí eles viram que tava tudo bem, conversei ali, beleza. Disseram que o meu inglês estava ok e eu já podia, se eu quisesse, marcar a entrevista oficial. Quando foi no dia 17 de fevereiro, eu fui fazer a entrevista oficial lá, presente, né, na agência do Morumbi. Ele me fez algumas perguntas na entrevista, claro e evidente, mas eu não lembro exatamente todas elas, então eu anotei as que eu consegui lembrar e eu vou falar pra vocês quais foram elas. Ele perguntou como eu imaginava que eram as famílias americanas, o que eu faria se a criança tirasse o cinto enquanto eu dirijo,
quais habilidades eu achava que era importante uma au pair ter, o que eu faria se a criança se machucasse, que regras eu achava que deveria seguir na casa, o que eu faria se eu não concordasse com a disciplina da família, o que eu faria se eu tivesse algum desentendimento com a família, o que eu faria se as crianças estivessem brigando por um mesmo brinquedo. Fora essas perguntas, ele também colocou um texto para eu ler. Eu não me preparei para a entrevista com a agência e não importa o nível de inglês que você tenha, eu não recomendo que você não se prepare. Eu não lembro o que foi que aconteceu, mas eu basicamente não tive tempo, eu acho, para me preparar. Na realidade, eu acho que isso foi uma invenção da minha cabeça. Eu não tive tempo para me preparar, porque eu acho que eu tive tempo sim. Eu só não sei o que foi que aconteceu. Mas enfim, eu fui assim e em determinado momento eu só disse, tá, só vai. Foi uma entrevista tranquila? Foi. Porém, eu ainda gaguejei assim em uma ou outra questão. Porque querendo ou não, você fica um pouco nervoso e aí pra formular uma boa resposta em inglês, que não é o seu idioma total, a não ser que você seja fluente, porque eu não sou fluente, eu tenho um inglês intermediário, mas por mais que eu consiga falar um pouco melhor, quando junta uma boa resposta num idioma que não é o seu e ainda mais mistura tudo isso com nervoso, você vai se enganchar. E é capaz de dar alguma coisa errada. Então, assim, se preparem. Que é bom que vocês vão estar mais tranquilos, vocês sabem que vocês estudaram, vocês sabem que vocês se prepararam, sabem uma boa resposta. Então, é sempre melhor. Eu fiz a entrevista no dia 17, paguei 2.725, que era o valor promocional. E aí eles me liberaram o contrato quando eu cheguei em casa e o application à noite. E aí eu já estava livre para começar o meu processo no application. Aí chegamos ao tão temido preenchimento do application. Ai meu Deus, é uma merda fazer aquele application. Desculpa a palavra, mas é. Eu acho uma chatice, achei uma... Olha, vou nem comentar. Apesar de chato pra caramba, o preenchimento do application ele não é difícil. Ele só precisa de paciência. Muita paciência. Eu tive acesso ao meu application no dia 17, que foi quando eu fechei, e eu só vim começar a preencher no dia 20. Eu dei uma enrolada bastante e o meu prazo era até o dia 31 de março. Eu tinha que entregar até o dia 31 de março porque era quando a minha promoção acabava. Se eu não entregasse até o dia 31, eu ia ter que pagar o restante do valor. Dia 15 de março eu entreguei o application para correção aqui, né, no Brasil, na agência daqui. E ele voltou no dia 27 de março. E aí eu ajeitei mais algumas coisas que faltavam e mandei no dia 30 para correção oficial lá nos Estados Unidos. Dia 4 de abril eu fiquei online. Eu não estava trabalhando, então eu tive tempo para me dedicar totalmente ao intercâmbio e ao preenchimento do application. Demorou esse tempo todo, mas eu acredito que se você tem uma paciência a mais, se você se dedica um pouco mais, você consegue fazer em bem menos tempo. Levei 27 dias para terminar o application. E aí chegamos também à tão temida entrevista com as famílias. Meu Deus, socorro Jesus. É só ladeira. Mentira. Não é só ladeira, não, é tranquilo. É outra coisa tranquila também, que a gente só fica muito nervoso. Vai fazer o quê, né? São processos, são adaptações. Eu tive 21 famílias no meu perfil e eu fiquei online 23 dias. Eu só conversei com 4 famílias e uma delas ainda era teste, porque eu na realidade nem tinha gostado de onde a mulher morava. Conversei com ela porque não sei o que me deu, eu disse, vou conversar com ela. E aí eu fui conversei com ela, mas eu não estava interessada. As outras 3 eu tava procurando crianças com uma idadezinha maior, eu não queria recém-nascido, não, enfim. 6 anos pra cima, mais ou menos, 5 e tal. Apareceu muita família pra mim com... Eu não tenho experiência com criança abaixo de 3 anos. E aparecia muita família com criança de 2 anos, 2 anos e meio. Mas eu imaginava que pela minha experiência de 3 anos pra cima, só ia aparecer de 3 anos pra cima. Mas muitas famílias apareceram com crianças bem menores. E essas famílias, elas passam, eu acredito que em torno de 4 a 5 dias no seu perfil. E depois elas somem. E novamente, eu vou dizer pra vocês... Se preparem para as entrevistas. Não façam novamente que nem eu, porque eu também não me preparei para as entrevistas. As primeiras entrevistas foi um pouco esquisito, porque além de eu não ter pegado muitas e muitas perguntas para fazer e para ter toda uma conversa e tal, peguei acho que umas 4 perguntas e só. E eu tava bem nervosa, mas depois da primeira e depois da segunda eu comecei a me preparar melhor. Então eu anotava direitinho quais perguntas eu ia fazer e do que eu ia falar na primeira. O que eu falei na primeira? O que eu vou falar na segunda? E na terceira, né? Caso a segunda vá tudo bem. Eu fui me preparando depois. Mas a primeira entrevista já é a primeira impressão, então é importante que você esteja um pouco mais preparado, saiba um pouco mais do que você está fazendo e o que você vai ver ali.
Mas aí a gente vai aprendendo aos poucos, cada um é cada um, deu tudo certo. O meu match foi com a 9ª família que entrou no meu perfil. E aí depois de ter feito várias perguntas, conhecido as crianças, conhecido a mãe, conhecido a antiga au pair, fechei o match. E aí a gente combinou de fazer uma ligação ou outra de vez em quando, até que eu embarcasse para chegar até lá, para que a gente se conhecesse um pouco mais, para que eu também criasse um pouco mais de amizade com as crianças e tudo mais. E este é o momento em que eu me encontro. E aí depois do match a gente faz o quê? Isso é um tema para outro vídeo que eu vou trazer para cá também. Eu espero você aqui no próximo, eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Um beijo e até mais!